Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Cássia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Ô Vera, a gente tem vários assuntos para tratar que de alguma maneira estão aqui ligados, mas queria começar te perguntando, começa-se a falar sobre essa coletiva marcada por Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Do que ele vai falar, Vera? Pois é, tem uma grande expectativa, uma incerteza em relação a qual vai ser o teor dessa coletiva do presidente do PL, Cássia, pelo seguinte: ele tem dado sinais dúbios a respeito do que pretende apresentar. É sabido que a sigla, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, convocou uma auditoria, contratou uma auditoria para se debruçar sobre as urnas eletrônicas. Excertos ali, parciais desse trabalho, vazaram aqui e ali. Alguns foram publicados pelo deputado Eduardo Bolsonaro, outros divulgados pelo próprio Valdemar, e eles vão no sentido de apontar que urnas mais antigas não seriam auditáveis, teriam problemas com seus códigos-fontes e, por isso, o resultado dessas urnas estaria sob suspeita ou não poderia ser comprovado. Algo que foge absoluta e completamente de todas as outras auditorias realizadas nas urnas eletrônicas, seja pelo Tribunal de Contas da União, seja pela Ordem dos Advogados do Brasil. O próprio relatório do Ministério da Defesa não faz essa análise, esse apontamento, então seria uma coisa absolutamente nova no horizonte, sendo que o TSE já esclareceu que não há diferença entre as urnas mais antigas e as mais atuais, com relação ao código-fonte. Então, não se sabe se o Valdemar Costa Neto vai esticar a corda com base nessa auditoria cujas premissas técnicas não são conhecidas, não são aceitas pelo TSE, ou se ele vai só fazer algum tipo de observação e dizer que a vida segue. Vejamos, essas urnas foram usadas tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro turno foram eleitos vários deputados do PL. Foi o partido que mais elegeu deputados federais, elegeu muitos senadores com essas mesmas urnas, elegeu governadores e colocou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno com uma votação muito maior do que as que apontavam as pesquisas, e no segundo turno lhe deu 58 milhões de votos. Então, parece totalmente desarrazoada essa ideia, mas tem uma expectativa, inclusive uma certa tensão entre ministros do TSE e do Supremo, de se ele vai levar adiante qualquer pressão que venha do bolsonarismo para questionar o resultado da eleição, pedir recontagem de voto, pedir judicializar o resultado da eleição, alguma coisa do gênero. Ô Vera, falando em questionar o resultado das eleições, a gente vê que há uma determinação para a desobstrução das estradas, desses atos terroristas que acontecem, mas ainda há uma minoria ruidosa que continua fazendo manifestações contra o resultado das urnas, né? Ruidosa e criminosa, Marcela. Você usou bem o termo terrorismo, porque o que se tem são expedientes típicos de terrorismo doméstico, com uso de bombas, obstrução de pistas por meio de barricadas, queimaram ambulâncias, ônibus, caminhões, enfim. Muitos expedientes típicos de terrorismo doméstico, pessoas encapuzadas para evitar serem identificadas, e tudo isso recrudesceu de novo depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou que sejam punidos, que sejam bloqueadas as contas de empresários suspeitos de financiar esses atos antidemocráticos. Isso está em andamento, tem aí muita ambiguidade em relação ao governo com relação a esse assunto, porque o presidente segue mudo, o vice-presidente tem feito posts ali que em parte apoiam, endossam essas manifestações, e até um dos ministros do Tribunal de Contas da União surgiu nesse assunto porque vazou um áudio dele falando em apoio das Forças Armadas
a atos que pudessem levar a algum tipo de intervenção militar, alguma coisa assim. Então, o golpismo segue na praça, o presidente continua dando vazão a ele com o seu silêncio, mas o judiciário tem demonstrado que vai manter o foco em, primeiro, debelar esses bloqueios nas estradas e, segundo, em investigar e punir quem financia, apoia e fomenta esses atos golpistas. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje, Vera. Até mais. Até mais, um bom jornal para vocês. Obrigada, Vera. Até.